Olá, cancerianos e cancerianas! Como vocês estão, meus amores? Estão sentindo a lua se aproximando? Neste exato momento, a lua está passando pelo signo de Câncer. A lua está voltando para casa. E talvez você perceba uma sensibilidade muito maior, lembranças voltando. Eu mesmo, antes de começar esta leitura, eu passei 2 horas olhando o Google Maps, olhando a rua que eu nasci, olhando a escola que eu estudei, os lugares por onde eu passei, várias memórias. Isto é energia canceriana. E talvez esta energia te faça sentir tudo muito mais profundo. Pode surgir saudade, vontade de ficar mais reservado, reconexões emocionais, uma forte intuição até mesmo sobre alguém. Mas ao mesmo tempo, esta lua te ajuda a entender o que realmente merece permanecer na sua vida. Também é importante entender que nem toda emoção é fraqueza. Algumas emoções são como avisos da alma. E hoje a sua intuição pode enxergar coisas que a sua razão tentou ignorar. Vamos ver quais são as mensagens. Como tem esta energia especial, eu vou usar este oráculo. O que precisamos saber a partir de agora? Muitas cartas, não viraram nenhuma. Vamos continuar. O que precisamos saber? Inscrevam-se, ativem o sininho, deixem um like, comentário, compartilha, hype este vídeo. Cancerianos e cancerianas. Leitura geral, atemporal. Qual é a primeira mensagem da leitura? E começamos com coexistir. O oráculo número 10. Eu amo. E tem uma questão aqui de se aceitar, de ser você, independente do que as pessoas pensam ou projetam para você. Celebrar a vida e até mesmo celebrar em lugares que remetam à natureza, que remetam talvez a esta nostalgia do passado, sentir o cheiro de terra. Não sei como foi a sua infância, mas tenta se conectar com algo que remeta a esta natureza. O estar presente, literalmente, esquecendo um pouco tudo que nos assombra diariamente, a vida adulta, enfim, a vida por si só, mas como você pode estar presente ao ponto de perceber de onde vem o vento, o cheiro da natureza, a interação com uma borboleta, com um pássaro, com um beija-flor, não sei. Esta é uma energia bem canceriana. Mas vamos ver através do tarô quais são as mensagens aqui também na vida real, né, gente? Vamos focar esta sensibilidade, porém, para uma vida real. O que precisamos saber exatamente agora? Temos 8 de paus. Será que não é desta forma, neste abstrair, que mensagens chegam, que insights chegam, que soluções cheguem, que ideias ou que talentos apareçam? Porque esta é uma carta de velocidade, coisas acontecendo muito rápido. E às vezes no desacelerar, no se entender, no fincar os pés no chão, no voltar para suas raízes, você descobre até onde você pode ir, ou até busca, constrói uma coragem para ir, para aceitar, para se jogar. Mas aqui eu vejo um tempo de respiro para entender onde lançar as flechas, ou o que você está de fato aberto energeticamente para receber. Ok, gosto. Convites, propostas, resultados, confirmações podem chegar. Temos o pajem de paus, o iniciante, algo iniciando, algo ganhando forma, mas também fala muito de um gás, quase que... Como eu posso explicar? Tem momentos da vida, ou depois de tantos momentos na vida, que a gente fica um pouco casca grossa, né? Nada impacta de verdade, nada talvez até mesmo entusiasme de verdade. Só que esta carta mostra um entusiasmo quase que infantil, quase que inocente. Então parece que o entusiasmo é bem maior do que estávamos acostumados, ou com esta sensibilidade, vamos sentir quase que
Ai, gente, energia canceriana. Às vezes você recebe um bom dia de uma pessoa, você chora. Talvez você vendo um comercial, você chora. Alguma coisa te emociona. Isso não significa ruim, mas significa uma sensibilidade. Então pode ser que este convite, esta proposta ou esta oportunidade te traga esta emoção do chorar, de emoção, de felicidade. Enfim. Temos Rainha de Copas, estou falando um mar, um oceano, muita água nesta leitura. Aqui a Rainha de Copas, a energia canceriana, fala muito do sexto sentido, da intuição, de ser um filtro ao invés de uma esponja, mas também fala da Rainha das Emoções, da independência emocional, de conseguir enxergar no outro verdades. É interessante porque essa sua intuição vai falar muito sobre o outro. Lembra que existe uma energia também de transformar esta água em algo cristalino, Rainha de Fogo. É a segunda vez que vem este combo. Olha, a temperança, a energia de Sagitário também de Júpiter, e aqui energia de Sagitário também Júpiter. E aqui signo de Câncer e Lua. Esta combinação é interessante, mas ainda sinto que é importante deixar este fogo um pouco maior. Até para que essa água não apague este fogo. Talvez este fogo seja interessante. É como se, ok, se você pudesse escolher, talvez você ficaria aqui muito mais tempo. Mas os deveres te chamam. E quando você deixa este fogo tomar conta, você até por instinto age, aceita, vai, participa. E depois você percebe o quão bom foi ter tomado essas atitudes. Que a gente está falando de lançar flecha. Mas é importante, antes de lançar essas flechas, saber aonde você está, como você está. E quão verdadeiro ou até mesmo o quão fiel a você está. Estamos falando aqui de manter a pimenta na vida, trazer um vavavum para a vida. Mas eu gosto. Tá bem positiva esta construção. Tá bem positivo também esta abertura para esta composição. Tudo começou aqui, você entendendo. Você, o que você está fazendo aqui, o que você já fez até agora, o que você pode fazer mais. Enfim, mas eu não quero causar ansiedade, não é uma cobrança em relação a você. Na verdade, é quase que um se soltar. É como se a gente tivesse várias muletas para nos sustentar e de repente a gente retira todas e se solta. Pode ser que por um momento a gente caia, pode ser por um momento que a gente se desequilibre, mas pode ser que a gente fique em pé, sem ajuda alguma. Então, estamos nesse momento de descobrirmos a nossa identidade, aquela que ainda não foi descoberta. Mas ok, mais algumas cartas. Vamos ver mais algumas mensagens através do oráculo. Temos o oráculo número 39. Olha, voltar para o centro. Olha que interessante. Se manter calmo mesmo diante de um caos. O voltar para o centro é talvez sair de confusões ou situações ou coisas que você não tem controle, para você poder olhar de cima, para você ter mais até maturidade para lidar com isto, ou até mesmo frieza. Mas pode significar inúmeras coisas. O voltar para você. O voltar para o centro. Ok. Através do tarô, o que precisamos saber? A carta o louco. Não seria abandonar um barco, mas tudo indica que 5 de espadas, que chegou o momento de você olhar para você, para os seus interesses. 9 de copas para os seus sonhos. 9 de paus, 9, 9, que na soma dá 18. Na soma dá o número 9 novamente, 8 de copas. Gente. Ok, nesta rodada especificamente,
Eu sinto que voltar para o centro pode simbolizar sair de situações que não te pertencem, ou até mesmo de medos que foram construídos através de uma socialização. O 5 de espadas fala muito de uma neurose, fala muito de uma culpabilização. Então aquilo que eu falei das muletas, retire elas e veja o que fica. Se afaste dessas pessoas para ver se são realmente essas pessoas que estão prejudicando você. E 9 de copas, que é uma carta pisciana que fala muito de sonhos, desejos, mas também fala de destaque, de mostrar, de apresentar, de não ter vergonha. Enfim, 9 de paus fala muito de resiliência, fala muito também do pior já passou, mas também fala muito que ficaram feridas a serem curadas. Então, sabe quando o espelho quebra? O voltar para o centro seria ver o quão quebrado está este espelho. E abandonar esta situação, ou não tentar mais remediar esta situação, não é uma loucura. Talvez, aqui estamos falando de um GPS, o caminho para você estar cada vez melhor, a partir do marco zero. E tá tudo bem fazer este marco zero. O 8 de copas é muito sair, avistar um novo lugar, buscar algo melhor. Não sei, tá? Para alguns, o olhar de fora vai fazer você perceber que o que você está metido, envolvido ou energeticamente envolvido, talvez não seja tudo isto e você pode seguir um novo caminho ou voltar para o seu caminho, porque aqui eu sinto que alguma coisa ficou meio confusa com 5 de espadas. Não se sabe se a culpa é do outro, não se sabe se é uma falta de preparação, mas alguma coisa está comendo o seu cérebro. E pode ser algo construído por você. Às vezes a gente acha que o outro é o nosso inimigo, e às vezes nós estamos sendo os nossos inimigos. Ok. Para finalizar, eu vou tirar um oráculo e 2 cartas por decanato. Se vocês nasceram entre os dias 21 de junho até o dia 30 de junho ou 1º de julho, vocês fazem parte do primeiro decanato. A lua passando pelo signo de Câncer, vocês vão adorar. Se acolham, se amem, façam um spa energético, se cuide. Ok, o que precisamos saber exatamente agora? Primeiro decanato. Criatividade. O oráculo número 6. Todo mundo tem uma habilidade. Todo mundo tem esse potencial de criatividade. O poder de co-criar, criar alguma coisa. De deixar a sua marca registrada aqui na Terra. Todos têm a habilidade de realizar os seus sonhos. Sejam criativos, se reinventem, mas principalmente acredite que você tem habilidades só suas. E são essas habilidades que podem te dar a prosperidade que você tanto quer. O amor que você tanto quer. 8 de paus, 10 de copas, o paraíso astral, a estrela e 10 de paus, 10, 10. Depois pesquisem. Ficamos com a carta o carro, carta canceriana, ou seja, energia canceriana fortíssima para vocês. O que eu diria aqui? 10 de copas é maravilhoso, a estrela fala de futuro, energia de aquário, energia de Saturno. Só que o 10 de paus, muitas vezes, é aquele tipo de pensamento. Se eu fizer exatamente isto e continuar focado nisto, eu chego lá. E sim, pode ser. Mas, de repente, no meio do caminho, se perdeu o porquê, ou se perdeu esta habilidade, ou criatividade, ou espontaneidade. E aí se tornou alguma coisa até mesmo exaustiva, cansativa, utópica. Então tomem cuidado com isto. Esta carta também fala muito de autoconhecimento. E quanto mais você se conhecer, até porque a estrela fala desta autoanálise, melhor vai ser e por mais tempo vai ser mantido este 10 de copas. Você no lugar certo, com as pessoas certas, vivendo o seu paraíso. Então construa aqui na Terra de alguma forma o seu paraíso. E é claro que pensando de uma forma materialista, né, ou popular, a gente resume
este paraíso de uma forma X ou Y. E às vezes esta criatividade pode te trazer outras formas de realizar sonhos e viver a sua abundância. Sejam criativos. Mas vamos ver segundo decanato. Vocês que nasceram entre os dias 2 de julho até o dia 11 de julho, quais são as mensagens? O que precisamos saber exatamente agora? Deixem um like, ativem o sininho, compartilhem este vídeo. Isso ajuda muito o canal. E vamos ver. Segundo decanato. Temos a carta, olha, se mexa rápido. Movimento. Olha que interessante, algumas oportunidades vão precisar de pensamento rápido, resposta rápida, atitude rápida. E não tenha medo disto. Não tenha medo do quão longe você pode chegar, aceitando isto. E tem situações que são assim. Você tem 1 hora para decidir, 1 dia para decidir. Talvez seja grande e importante, uma mudança radical, e ainda assim você não tem tanto tempo para pensar. Escute a sua intuição. Se ela estiver falando sim, quero, gosto, acredito, tá tudo certinho, todas as regras ou pontos no contrato, sei lá, estão bem analisadas, vai. Olha aqui, 10 de copas. É um lugar que você pode continuar sendo feliz ou se sentindo feliz pela primeira vez. São oportunidades que podem garantir a longo prazo esta alegria, realização, orgulho, até construção, né, de uma vida mais próspera. Temos os enamorados. Essa carta, além de falar de amor, também fala de caminho, de uma rua se transformando em 2 e de repente para onde eu vou. Tenta estar alinhado, porque esta carta fala de Mercúrio, o planeta da comunicação. Então estamos falando de sair de cima do muro, de decisão, mas também de construir esta relação, esta família, enfim. Está bem positivo. E temos o Cavaleiro de Copas. As de Copas. Eu sei que não é a realidade de todos, mas para quem está indo morar com alguém, para quem está indo casar, para quem está indo viajar, para quem está numa lua de mel, para quem está começando uma relação, ou até mesmo depois de 1 ano de relacionamento, aqui parece que vocês estão indo para um outro patamar. Então, se vem um convite, uma proposta de viajar, de morar em outro lugar, de mudar completamente a vida, pelo menos nesta leitura, parece que seria uma boa escolha. Mas cabe a você, com a sua intuição, decidir. Mas aqui está bem interessante a estrela. O futuro está bem promissor, tá? Pode ser para um trabalho, pode ser uma nova amizade, uma sensação de família, um lugar que te dê essa sensação de pertencimento, de bem-estar, de alegria, de realizações de sonhos, até aqueles que são tão sutis. Tão sutis. Ok. Vamos ver mais algumas mensagens, desta vez para o 3º decanato. Vocês que nasceram entre os dias 12 de julho até o dia 22, 23 de julho, o que precisamos saber exatamente agora? Faça escolhas baseadas naquilo que o seu coração consegue viver com. Sabe quando a gente decide uma coisa, a gente fica bem com essa coisa? E também fala sobre receber uma graça por algo que você faz, por algo que você é. Mesmo que você não saiba se está certo ou errado, se é verdadeiro, se vem do coração, talvez a graça foi oferecida. Mas enfim, 3º decanato, vocês já são por si só muito filantrópicos. Normalmente vocês ajudam muitas pessoas aqui, a sua energia, rainha de fogo, energia de Sagitário, de Júpiter, e Júpiter é corregente do signo de Peixes, e Peixes é o corregente do 3º decanato. Então aqui a gente está falando de um vavavum, de ser procurado, das pessoas entrarem em contato pedindo ajuda, oferecendo coisas, enfim, você está mais socialite não, mas mais, como seria
filantrópica, socialite, olha eu. Poderia, né? Acho chique. Mas, enfim, temos a justiça, seria justo. Temos aqui o pajem de espadas. Parece que existe um... Não sei também se é bom assim, né? Porque parece que existe um pedestal onde você foi colocado. Não sei se por você ou por outras pessoas, mas parece um pedestal. Esta carta representa, né, quase que pedindo um desejo para um anjo, para um ser de luz. Então parece que você está sendo colocado neste lugar, como se você estivesse acima do bem e do mal, do certo ou errado. Não sei. Calma. Temos a Imperatriz. E temos o Mago, gente. Assim, claro que eu sempre levo para um outro extremo, né? Calma, eu vou fincar os pés no chão. Mas terceiro decanato, temos essa energia de divindade praticamente, né? De receber ou dar uma graça ao outro. Também podemos estar falando de você estar uma pessoa um pouco mais acessível, compartilhando um pouco de tudo que você é, de alguma forma, aconselhando, escutando, acolhendo, abraçando, ajudando, mas também lembrado ao ponto de ser ajudado. Este arcano é perfeito para começar um novo capítulo da sua vida, porém ditando como vai ser, como você vai estar. E você vai perceber o seu impacto, porque a Imperatriz fala muito de um impacto muito forte, a energia de Vênus aqui. E eu sei que isso não é a realidade de todos, então pode representar um aumento no salário, pode representar um novo cargo, pode representar você trabalhando para você mesmo, pode representar você trabalhando com a espiritualidade. Terapias holísticas, perfeito. Mas tem energia forte de mãe, tem energia forte de acolhimento, tem energia forte de segurança. Sabe quando a gente vai num lugar que a gente se sente seguro, tem essa energia. E a gente ama, né, gente? Porque esta energia também abre portas. E as portas estão abertas aqui. Neste exato momento eu sinto que isto nunca foi uma questão. A porta talvez sempre esteve aberta. Mas é claro, né, gente, é uma leitura geral atemporal e caso você queira falar diretamente comigo, o meu e-mail está passando agora na telinha do seu computador, celular, TV e tablet. Um beijo de luz, ativem o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.